Estão querendo me esculachar. Essa foi a fala de Jair Messias Bolsonaro após a operação da Polícia Federal em sua casa em Angra dos Reis, atrás de Carlos Bolsonaro, que era o alvo da batida da Polícia Federal. Mas você só tem noção do quanto estão querendo esculachar com o ex-presidente após ter acesso às informações que Eduardo Bolsonaro deixou ainda há pouco em suas redes sociais. A batida foi um absurdo de ilegalidade, de anormalidade e cogitaram, inclusive, de levar o celular do próprio Eduardo Bolsonaro e também do senador Flávio Bolsonaro. Já adianto a vocês que Tércio, assessor do presidente Jair Messias Bolsonaro, teve seus equipamentos apreendidos pela Polícia Federal. Mas o mandado não era contra o Carlos Bolsonaro? Sim, isso não seria contra a lei? Pelos meus parcos conhecimentos de lei, seria contra a lei. Mas o que nós chamamos de lei hoje em dia do Brasil? Isso é para comer ou é de passar no cabelo? Fica comigo até o fim dessa edição que você vai entender o absurdo que está acontecendo no Brasil e algo está me deixando muito mais preocupada do que eu estava antes em relação à segurança do ex-presidente e atual presidente nos nossos corações, Jair Messias Bolsonaro. Parece que vão chegar nele muito mais rápido do que nós estávamos pensando. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilha nas redes sociais e nos seus grupos de Telegram e Zap, que isso ajuda pra caramba o canal, ajuda a nossa voz a ir mais longe. Se você não é inscrito, aproveita que você já está por aqui, se inscreva e ative o sininho. E se você já é inscrito, dá uma revisada aí para nós na sua inscrição e no seu sininho, tá bom? Vamos lá, vamos começar do começo. Jair Bolsonaro fez uma declaração que acabou saindo aí nas mídias de esquerda, dizendo, aspas, querem me esculachar, diz Bolsonaro, sobre operação da PF que teve o filho Carlos como alvo. Mas pô, a gente sabe que o sistema está perseguindo o Bolsonaro, está tentando destruir a imagem dele e tal. Só, minha gente, que daqui para frente eu acho que a coisa foi para um outro patamar, se é que você me entende. Deixa eu mostrar para você as denúncias que Eduardo Bolsonaro faz em relação aos detalhes dessa batida da PF atrás do Carlos Bolsonaro. Aqui ele comenta, o mandado de apreensão era datado de hoje, 29 de janeiro, ou seja, durante o recesso, que isso é quase que uma ilegalidade, e o Eduardo diz que foi logo após a super live, que pela primeira vez reuniu tanto Bolsonaro quanto os três filhos, 01, 02, 03. Alexandre de Moraes que escreveu os próprios mandados, disse o Eduardo. Tudo confeccionado entre meia-noite e 6 horas da manhã de hoje. Ao que tudo indica, para que todos fossem objeto de busca com base na investigação. Ou seja, o que o Eduardo está falando aqui é muito sério. Eles colocaram um alvo, parece que para justificar, no Carlos Bolsonaro, mas com a possibilidade de apreensão de todos os equipamentos eletrônicos de todos que estivessem na casa. O Eduardo continua que o mandado era tão genérico que foi cogitado apreender o celular deste deputado federal, dele e das demais pessoas que porventura estivessem na residência. Foi perguntado se o senador Flávio estava hospedado na casa e o Eduardo respondeu que sim. Ao final, continua o Eduardo, meu celular não foi apreendido, provavelmente por não haver justificativa para ficar com o aparelho dele e não levar o aparelho do senador que também estava presente. Se fossem todos isonomicamente apreendidos, poderia haver um conflito com as prerrogativas do senador. Ou seja, a prerrogativa do senador ainda está sendo mantida, mas do deputado não. Então isso é outra coisa que a gente precisa avaliar. Eduardo continua dizendo o seguinte, foi apreendido material de Tércio, assessor do presidente Bolsonaro, mesmo sem que ele fosse alvo do mandado. Gente, isso é um abuso. Mas aí o abuso é de quem? É do mandado que foi genérico, portanto, de quem emitiu o mandado, ou da Polícia Federal que estava tentando cumprir algo que não estava no mandado. Quantas pessoas falam, porque os agentes foram muito simpáticos? Eu estou por aqui com isso já, estou pelas tabelas. Eduardo continua, o laptop e tablet continham o nome de Tércio na tela de início, ele desbloqueou os aparelhos diante dos agentes da Polícia Federal, mas não adiantou. Ou seja, os equipamentos eletrônicos do assessor do presidente Jair Messias Bolsonaro foram apreendidos e não era alvo da busca. Seguindo,
Em razão dos excessos, contatamos os advogados da família que se deslocaram para o endereço, mas a Polícia Federal, os agentes que geralmente são tão educados e tão simpáticos, não aguardaram cerca de 30 minutos que faltavam para que chegassem e mantiveram a apreensão dos bens do assessor do presidente. Esse estado de coisas não pode permanecer. Não pode uma ordem judicial ter uma ampliação dessa forma. Isso é ato ilegal, além de imoral. Então, de alguma forma, parece que a live de ontem mexeu com os brios de pessoas que não gostaram de ver mais de 400 pessoas em tempo real no YouTube. 400 mil pessoas em tempo real, né, assistindo a live do presidente, dos senadores, deputado e vereador. Bom, vamos lá. O que está me preocupando ainda mais, gente? O Renato Souza, que é um repórter de esquerda, diz: PF deve pedir nos próximos dias autorização ao STF para a realização de novas diligências envolvendo o esquema de espionagem da ABIN. Tá, vamos lá. Vamos relembrar o que o Eduardo falou? Eu acho que eles não levaram os meus equipamentos porque um senador estava na residência e se levasse o meu e não levasse do senador ia ficar estranho. Se levasse o meu e levasse do senador, ia ter conflito de interesse com o Senado. Bem, fiquem tranquilos, porque esse problema de conflito de interesse pode ser que já esteja a caminho de ser dirimido. Se a Polícia Federal estará nos próximos dias solicitando autorização ao STF para fazer novas diligências, isso é sinal de que pode ter um senador aí na lista persecutória do bacanal que virou a justiça desse país. Vamos seguir aqui, que a coisa me deixa mais preocupada, essa fala aqui, ó. Olha o que aconteceu. O ministro de Lula fala em organização criminosa em relação à busca que teve, né, do Carlos Bolsonaro, dessa operação da ABIN, dessa ABIN paralela, e ele fala de cena do crime e que os atos de 8/1 precisam ser esclarecidos, ou a cena do crime de 8 de janeiro precisa ser esclarecida. Então, assim, como nós passamos de a má utilização de um equipamento israelense que só aponta a geolocalização de celulares num raio de 100 metros para Carlos Bolsonaro recebeu relatório disso, Renan Bolsonaro, né, recebeu benesses sobre isso, e isso tem a ver com os atos do 8 de janeiro. Gente, de verdade, eu tô apavorada. Eu queria muito que Bolsonaro fosse embora do país. Agora, nesse exato momento. Juro por Deus. Bem, o Kleber Lourenço disse o seguinte, ó, segundo fontes, o nome do presidente do PL consta entre os monitorados pela suposta ABIN paralela. Pergunta. Por que uma ABIN paralela espionaria Valdemar da Costa Neto se essa tal ABIN paralela estivesse sido aparelhada pela família Bolsonaro, como querem que você creia? Por quê? Vamos lá. O desdobramento principal que eu vejo disso é que o Esperidião Amin quer investigar tanto a Polícia Federal, quanto a ABIN, quanto a CGU por abuso de autoridade. É um caminho? É um caminho. Como que ele fará isso? Não sei. Mais uma CPI? Mais uma CPMI? O que vai ser feito? Na prática, isso quer dizer o quê? Eu não sei. Se você sabe, se você é um jurista, deixa aí nos comentários para mim. E você acha também que o presidente Bolsonaro poderia dar um pulinho ali nos Estados Unidos e pedir abrigo político, asilo político? Eu estou realmente muito preocupada com tudo que eu vi até agora. Como nós saímos de uma suposta ABIN paralela que utiliza, desde a época de Temer, um software israelense que não fala nada, só aponta ali geolocalização de celular, num raio de 100 metros para... Relatórios foram entregues a Carlos Bolsonaro, isso beneficiou o Jair Renan e atos do dia 8 de janeiro, cena do crime, atos do dia 8, ABIN paralela, todo mundo criminoso.
Eu preciso lembrar que as pessoas que foram envolvidas em supostos crimes dos atos do dia 8 de janeiro estão pegando 17 anos de prisão? Deixa aí nos comentários para mim. Se você gosta do meu trabalho, um bom momento para você nos apoiar é agora. Eu sempre deixo aqui um pix, doarpravaleria@gmail.com, onde você pode nos apoiar com qualquer valor, enquanto o Haddad não passa a língua aí, né? Aquela língua gorda dele, né? De sugar tudo no nosso pix e acaba taxando tudo. Na descrição tem 2 contas bancárias e também uma conta no PayPal para você que me acompanha fora do Brasil. Olha, nós vamos precisar de muita ajuda de Deus. Eu peço a vocês que comecem a orar imediatamente, mas orar de verdade. Fiquem com Deus, encontro com vocês nos comentários e se você puder likear, puder compartilhar, a gente agradece. Ajude nossa voz a chegar mais longe. Santo Deus.